Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar teu filho em tuas mãos, Senhor amado. O Senhor é aquele Deus que já entregou ao teu servo uma palavra, ó Deus, já trouxe a ele algo do teu Espírito para nós. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o teu filho seja usado por ti nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa trazer uma palavra do teu coração para a nossa vida. E que ao sairmos daqui, ó Pai, daqui a pouco, ao final deste culto, que o Senhor, ó Pai amado, possa ter edificado a nossa vida muito mais no Senhor. Que o teu filho, ó Deus amado, seja usado por ti. E que o teu filho, Senhor, sinta a tua presença neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Prazer estar novamente com vocês aqui. Vocês me deram a honra de estar com vocês aqui há um mês atrás e falando de um tema muito parecido, né? Isso que nós vimos aqui e falamos sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus, falando sobre a vinda de Jesus. E hoje o Senhor me levou a refletir sobre esse tema tão importante que os irmãos oraram aí, e certamente o Senhor nos levou a colocar esse tema que diz em Amós 4:12. Nós vamos virar a sua Bíblia, por favor, enquanto eu agradeço esse convite, presbítero Daniel, os varões desse momento, todos os irmãos que eu fiz parte de vocês aí cantando, e hoje vocês têm a honra, né, de estar cantando com vocês aqui, uma alegria muito grande estar novamente aqui. Amós capítulo 4, versículo 12. Esse livro é interessante, queridos. Talvez alguns se surpreendam hoje com o contexto de algumas coisas que vamos falar. Um livro que tem uma mensagem interessante. Amós capítulo 4, versículo 12 diz assim para nós ganharmos tempo: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Lucas capítulo 15, versículo 21 a 24 diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: traze depressa a melhor roupa, e vesti-o e ponte um anel na mão e sandália nos pés. E trazei cozido cevado e batalha, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a pensar sobre esse texto, em que o profeta Amós, que era um homem que era da tribo do sul e que vai começar a profetizar da tribo do norte, para relembrar você, eram 12 tribos em Israel, houve uma divisão e 2 tribos começaram a ser chamadas de tribo de reino do sul e 10 tribos começaram a se chamar reino do norte. Esse homem ele sai da tribo do reino do sul para profetizar o reino do norte. Se você gosta de se prender a data, aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Esse homem começa a profetizar para o reino de Israel, porque Deus estava acompanhando a história de Israel. Querido, eu quero começar a te dizer uma coisa: não pense que a sua vida é insignificante. Mas nós temos 7 milhões de pessoas no planeta, já viveram muitas pessoas antes de nós, ainda vai vir muitas gerações pela frente. Deus não está se importando comigo, não. Não pense assim, por favor. A sua história é muito importante no Senhor. Deus está acompanhando passo a passo tudo que você está vivendo, tudo que você está decidindo, tudo que você está fazendo. Deus está acompanhando a sua história. E ainda é melhor que isso, que Ele nos ajuda, porque Ele mora dentro de nós, porque Ele marcou o encontro conosco. Nós vamos falar muito sobre encontro nessa mensagem. E Deus acompanhando a história de Israel, querido. Deus começou a ver que o povo se desviou.
aborrecem a porta aos que repreendem e abominam o que falam sinceramente. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e angústia. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais de gozo. Afasta de mim o intrépido dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Sério, né? Que coisa séria! Esse é a razão do livro. Quando a gente pega o versículo sozinho, prepara Israel para encontrar no teu Deus, a gente pode olhar para o lado positivo e falar: vamos encontrar o Senhor. E é maravilhoso pensar nisso. Só que quando a gente pega toda a história, Deus está falando assim: vocês não têm encontro comigo, o negócio vai ficar sério para vocês. O que está vindo por aí é muito sério. Porque quando a gente olha para a nação de Israel, eles estão dando as costas para o Senhor. Quando a gente olha para a nação de Israel, o Senhor olhando assim, vendo o povo adorar Baal e dizendo: é Baal que faz prosperar a lavoura, é Baal que faz cair a chuva sobre nós. Se está tudo indo bem, é porque Astarote, é porque está bom, é porque esses deuses estão conosco, estão abençoando as nossas vidas. Então nós temos uma ideia de quão terrível Israel se afastou do Senhor. O reino do norte, na sua dinastia, foram 19 reis. E todos os 19, a Bíblia diz, foram maus aos olhos do Senhor. A tribo do sul conseguiu melhorar um pouquinho essa porcentagem. E quando a gente olha os livros e vai pesquisar, a gente observa que tiveram 20 reis, 8 bons. A Bíblia diz: foram bons aos olhos do Senhor. Lembra de Josias? Aleluia. E 8 foram maus. Se juntarmos os 39 reis das 12 tribos, nós vamos ter 20% de homens que agradaram ao Senhor. A gente então começa a entender isso e ver a realidade do povo de Israel enquanto eles estavam afastados do Senhor, querido. E Deus então começa a usar profetas e dizer: olha, o cativeiro está vindo aí. Eu vou permitir que a tribo do sul, que não é o assunto aqui hoje, Nabucodonosor tome e leve um cativeiro. Aqui nós estamos falando do cativeiro assírio, que se ele profetizou em 760, 40 anos depois, a Síria toma Israel e começa a fazer uma coisa terrível. Se o cativeiro babilônico eles colocou todo mundo com a mãozinha para trás, homens que a gente gosta de falar do nome deles, como Daniel, como Ezequiel, como Ananias e Israel e Azaria, chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente pensa que eles foram levados para a Babilônia, só que o cativeiro que a Síria promove sobre o reino do norte, sobre as 10 tribos, é um cativeiro muito diferente. Presbítero Oséias, eles não tiram o povo da terra. E tem uma mensagem para nós, o Senhor falou comigo agora. Eles não tiram da terra, permanecem no mesmo lugar. Só que aí o que acontece? Eles vão perdendo a sua identidade. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? Permanecem no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, parece que está tudo certo, não. Estão perdendo a sua identidade. Quem é agora? Por que o povo lá das duas tribos não queriam
Querido Deus, tem um povo santo, um povo separado. A sociedade a todo momento quer levar você a se misturar, a ter outros costumes, a ter outros hábitos, a ouvir coisas diferentes, porque é isso que está acontecendo hoje na mídia. São tantas histórias, são tantas coisas que contam para a gente. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, porque antes ele tem o prazer da lei do Senhor e na sua lei medita de noite, porque para se proteger, aquela palavra no coração não é pecado do Senhor. E a promessa disso é grande, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação de obra, e tudo o que fizer prosperará. Como a gente se guarda, e a gente tem a palavra do Senhor dentro de nós, a gente tem caminho reto, como o salmista falou. É lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Por isso eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela vai até o fundo, até o profundo, juntas e medulas, até a divisão do espírito e da alma, e ela que vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! A palavra poderosa de Deus. Alguém pode colocar um pouquinho de água, por favor? Querido, quando a gente começa a pensar em tudo que eles viveram, querido, o Senhor avisou que eles não poderiam se afastar da maneira como se afastaram. O Senhor, quando eles saíram do Egito, com a mão poderosa de Deus, usou a vida de Moisés e Arão. Deus deu a lei do ano sabático para eles. Eles deveriam trabalhar na terra durante 6 anos. E então eles ganhariam uma férias maravilhosa, 1 ano de férias. É bom, né, Daniel? Trabalhar 6 anos, mas a gente tinha 1 ano para ficar tranquilo só na colheita. Israel cresceu os olhos, desobedeceu ao Senhor. E ele foi trabalhando 7 anos. O matemático todo-poderoso, o El Shaddai, o todo-poderoso fez as continhas dele. Quando passou 7 anos, ele falou: opa, está me devendo. Passaram 14, ele falou 2. 21, está me devendo 3. 4. 28, está me devendo 4. Assim foi. Deus usou Jeremias e falou: o povo vai deixar a terra, os nossos inquilinos, segundo Crônicas 36, 22. Eu vou tirar os nossos inquilinos da terra e eles vão descansar na terra durante 70 anos. E quando a gente vai fazer a conta do tempo que veio, 490, dividido por 7, 70 anos. Profetizou Jeremias, capítulo 25, versículo 11, que o povo iria ficar afastado da terra, e Deus cumpriu isso, porque Ele está olhando toda a história. Tudo que está acontecendo com o Brasil hoje, essa coisa de esquerda, direita, de ideologia disso, de ideologia daquilo, do presidente A, do presidente C, Deus está acompanhando essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, porque a sua palavra é fiel e o que tem que acontecer vai acontecer. A gente ora para que aconteça da melhor forma para nós, porque nós queremos pregar o Evangelho, queremos ser felizes, mas o que tem que vir virá. Aleluia. Israel passa por dificuldades muito grandes, querido.
Mas Deus está prometendo um encontro com eles, gratuito. Vocês vão se encontrar comigo. E sabe, tem encontros que são marcos na nossa vida. Lembra do encontro que você teve com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa? Encontro com o seu filho, principalmente os primeiros, né? São encontros marcantes. Aquele encontro que a gente chama do primeiro amor com o Senhor. Que você começa, Deus te dá mensagem, e você começa a falar assim, você fica assim, ó, Deus está me usando. Você fica maravilhado. Eu vou te falar duas coisas que eu lembro algum tempinho atrás, já, uns 30 anos. Eu lembro que eu estava indo no trabalho, eu vi uma moça fumando, eu vi convertido nele. Eu falei, nossa, a senhora não precisa disso, joga esse cigarro fora. Hoje eu não sei se eu falaria isso, a gente começa a estudar, a gente começa a ficar meio bobo, meu filho. E a gente veio no princípio assim, e a moça pegou o cigarro na mão, uma hora e jogou fora. Eu falei assim, meu Deus me usa. E uma vez cheguei numa congregação, num ponto de pregação, e Deus falou comigo assim, fala para aquele menino de 10 anos de idade, fala para aquele menino que ele vai ser um pastor que vai se preparar. Não perdi tempo nenhum. Se é hoje eu penso assim, deve ser de igreja. Todo momento de partir. E o garoto chamou a mãe dele e falou, ó, esse moço que está me falando isso. E a mãe dele escreveu na Bíblia. Passou-se um tempo, eu fui numa marinha, vou lá no Ciné de Itaquara. É a mãe de um homem branco. E aí ela falou assim, você profetizou com meu filho, não foi quando ele era garotinho? Eu falei sim. Aí falou assim, está afastado. Eu falei, Deus, eu peguei com tanta convicção, Senhor, eu entendi o que eu estou falando. Tem misericórdia de mim, Senhor. E o garoto voltou. Pastor da Igreja Batista Ebenezer do Itaquara. Deus usa a sua vida. Deus fala conosco. Deus trabalha através de nós. Nas coisas simples, nas coisas grandes. Ele quer usar a sua vida, porque Ele marcou um encontro com a gente hoje aqui para falar com a gente, sabe? Talvez você venha preparado para pular, porque eu vou falar sobre a vida de Jesus, que vai rasgar os céus aí qualquer hora dessa. Só que às vezes Ele marca os encontros com a gente em lugares diferentes. Ananias e Isaías encontraram com ele na fornalha, que a gente chama de quarto homem, né? Na verdade é o primeiro. Daniel, com 80 anos, que a gente, nem todo mundo para interpretar assim, a idade que ele está. Se ele foi jovem no cativeiro, e isso acontece no reinado de Dario e não de Nabucodonosor, porque o cativeiro durou 70 anos, e foi depois do cativeiro 70 mais 15. Olha a idade desse moço, já está aposentado. Chama aquele velhinho lá. E ele vai parar na cova dos leões. Olha o encontro. Chega lá, os leões não tocam nele, porque ele é de Deus. Ele está protegido pelo Senhor, ele está guardado pelo Senhor. Ninguém toca. Aleluia. Em compensação, Samuel novinho vai dormir ele e escuta Samuel. Deus encontrou com Samuel durante a noite. O que não dizer de Moisés, com toda
formulação em mais que gente super-homem. Sabe aquelas osciladas que você está? Olha, você está aqui, ó. De repente você está aqui e a gente faz assim, ó. Acontece comigo também. Né, querido? Tem situações da nossa vida que acabar com isso. E a gente às vezes não consegue permanecer naquela mesma alegria, com aquele mesmo entusiasmo, com aquele mesmo pique. Só acontece às vezes com Deus. E Moisés tem um encontro e ele vai começar a falar e ser usado de uma forma extraordinária, querido. Que encontro maravilhoso que Moisés teve. O seu rosto teve um momento que estava contado brilhando. E sabe o que ele faz? Ele coloca uma cobertura, ele coloca um pano no rosto, para as pessoas acharem que o rosto dele ainda está brilhando. Não, querido. A nossa identidade é essa. Tem momentos que a gente está frágil mesmo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tente com ânimo, porque eu venci o mundo. Ele convida a você, a mim, a todos nós. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Entende você que nos assiste aí pelas redes sociais? Deus quer cada vez intensificar esse encontro contigo, porque os encontros eles transformam a vida das pessoas. Quando a gente começa a pensar sobre esse encontro, imagine Saulo, querido, que era um homem bravo, um homem guerreiro, um homem que tinha assassinado vários crentes, agora tem um encontro e ele está perseguindo o povo de Deus e tem um encontro com o dono do povo de Deus. E tem a vida transformada. E agora vai ter um ministério apostólico extraordinário. Querido, Deus pode contar a nossa história. Não pense que a gente vai ficar pequenininho e que são coisas, eu não posso fazer isso, eu não posso. Olha para Saulo. Olha o que esse homem fez. 13 cartas paulinas. Se destaca de uma forma extraordinária, querido. O que vai dizer de Jeremias? Provavelmente nos seus 17, 18 anos, mas ele ainda se acha uma criança. E Deus fala para ele: que é isso? Eu te vi, você era pequenininho, hoje você está bem grande. Do jeito que eu te vi, eu te vi, você não tinha nem forma. Estava começando o seu coraçãozinho a bater, estava começando os seus membros se formarem, e eu te vi lá, e eu te escolhi como profeta. E se eu estou te chamando, vai, eu sou contigo. Vai que eu vou usar na sua vida, querido. Querido, entenda isso. Se o Senhor te chamou, e não é à toa que o versículo de Marcos 16:15, uma melhor tradução que a nossa, que geralmente a gente diz, ide por todo mundo, né? Mas uma melhor tradução é indo pregar o Evangelho. Ou seja, você já aceitou e já está no caminho, então prega o Evangelho. Da sua forma simples, querido, não você pregar igual o presbítero Daniel, igual o presbítero Almir, mas prega, fala de Jesus, porque essa palavra tem poder, não é eu, não, é a palavra que tem o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E que não falar dos encontros que Jesus teve, que transformou tantas vidas. Jesus se encontra com uma samaritana, uma mulher maltratada pela sociedade. Qual é o nome dela? Joana? Paula? Não. Ela é simplesmente uma mulher de Samaria. E Jesus se transforma essa mulher numa missionária. E ela sai pregando, porque entende que os verdadeiros adoradores não dependem do tempo. Estar no tempo é maravilhoso. Você
espírito, é um local de você adorar. Os verdadeiros adoradores adoram, eles até entram no templo, mas a verdadeira adoração acontece aqui dentro. A verdadeira adoração acontece aí dentro de você, querido. Por isso que Paulo falou: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o vosso culto racional. Antes era um bichinho que era colocado no altar, era holocausto, era sacrifício morto. Agora o sacrifício é vivo. Somos nós. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque Ele está assentado no trono. Aleluia. Glória a Deus, querido. Os encontros, eles marcam a mulher adulta a ter a sua vida transformada. E se eu encontro com Jesus, querido, o que seria dessa mulher? O que seria de mim? Seria de você, se não tivesse um encontro com o Mestre. Querido, eu vou permanecer com a minha mão levantada, mas só levante a sua com convicção. Quantos têm a certeza que se não estivesse no caminho do Senhor, não estaria mais aqui? Meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Querido, só o Senhor pode fazer isso. O que seria das nossas vidas se a gente não tivesse tido esse encontro? Quantas vezes damos as costas para Ele? Mas Ele falou: eu continuo querendo você, eu continuo te amando, eu não desisto de você. E fez, e continua transformando as nossas vidas. Mas há encontros, queridos, que às vezes decepcionam. Lembra do encontro da Eva com a serpente? O encontro que complicou a nossa vida, quebrou a gente, não é isso? Colocou a gente em dificuldade até hoje esse encontro. Por isso a gente tem que pensar muito bem nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, aonde a gente vai. Não é questão de fazer a seleção de pessoa, não. Jesus, ele ia em todo lugar, falava com todo mundo. Só quando ele falava, ele dizia: o microfone aqui, quem vai contar as palavras, quem vai contar a história sou eu. Que negócio é esse de história de papagaio, de história de elefante? Não quero saber disso, não. Me dá esse microfone aqui, quem vai contar a história aqui sou eu. Ele que prega. Porque as pessoas que você tem que liberar, você tem que falar, que você tem para dar. E quando a gente encontra com pessoas que tem para dar, então a gente para para ouvir, para aprender. Eles pararam para ouvir de Jesus e tinham sua vida transformada. Mas há encontros que arrebentam. Olha o encontro de Davi. Davi também, e vai chamar Betseba para se encontrar com ele. Arrasa sua vida, arrasa sua família e arrasa toda a história depois. Deus perdoou, só ficou uma marca, e não só nele, mas nos filhos. Uma tragédia familiar de irmão estuprando irmão, de irmão matando irmão e de irmão tomando o reino. Uma guerra total. O rebeldia do homem tirou os olhos da guerra, tirou o olhar do seu propósito e colocou o seu olhar onde não deveria. É no encontro errado que todos nós estamos sujeitos a errar, querido. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas dificuldades e outras. Por isso que a Bíblia diz que até antes de orar, que é vigiar e orar. Primeiro vigia e depois ora. Meu Deus. Quantos encontros, querido? O encontro de Jacó com seu pai, influenciado pela sua mãe, que conversa com ele e fala: vai lá, Jacó. O seu pai vai abençoar o seu irmão, corre lá. Eu vou fazer um guisado bonitinho, gostoso, e você vai lá e recebe a bênção na frente dele.
identidade. O homem que aparece com três identidades na Bíblia. Em primeiro lugar, ele é Jacó. Quando ele se apresenta diante do seu pai, ele muda a identidade e fala. O pai pergunta: quem é você? Esaú. Já não é Jacó, mas agora é Esaú. Só que ele tem um encontro com Deus. E quando ele vai se encontrar com Deus, entenda uma coisa: muitas pessoas às vezes reclamam de estar só. Durante as dificuldades da vida, nós precisamos olhar os aspectos positivos dessas dificuldades. Uma coisa é a solidão, não faz bem a ninguém. E uma coisa é solitude. Solitude é o que Jacó escolheu. Ele fez passar tudo que tinha, fez passar os seus servos, fez passar a sua esposa. E a Bíblia diz que ele ficou só com Deus. Solitude. Tem momentos que a gente tem que deixar os nossos compromissos de lado, como você fez hoje. Assim, eu vou nesse encontro, eu vou lá adorar o Senhor, porque eu preciso ser abastecido da minha bateria, eu preciso ir em frente, eu preciso adorar, eu preciso receber uma palavra de ânimo para eu seguir em frente. Jacó tem um encontro com o Senhor, esse encontro marca ele. Marca fisicamente porque ele sai com a coxa marcada. Agora marca na identidade porque ele muda. Ele diz: Jacó e Esaú, você não sabe quem você é. Eu vou te dizer quem você é. Você é Israel a partir de agora. Deus nunca nos transforma. Espiritualmente, ele sai com medo do irmão. Mais tarde, ele toma coragem, pede perdão ao irmão e aflige uma aliança. São preços caros que a gente paga por alguns encontros errados. A mãe que tanto queria nunca mais viu Jacó. O pai morre sendo enganado pelo filho. Que preço? Psicologicamente, na cabeça de Jacó: eu enganei meu pai morreu. Agora não dá para resolver isso mais, ele já foi. Meu irmão, doido para me matar, para acabar comigo, porque eu enganei ele. Eu não vou defender o irmão dele não, tá? Mas ele está falando do Jacó, que não era para ter feito isso dessa forma. Deus, quando quer abençoar, ele tem as suas formas de abençoar. Às vezes as coisas não acontecem como você quer, sabe? A gente faz uns projetos, sabe? Em todas as áreas, assim, e as coisas não acontecem como a gente quer. Mas o Senhor tem as suas maneiras de usar a gente. Você está entendendo? Deus vai te usar de um jeito ou do outro. Sem título, com cargo, sem cargo. Desempregado, empregado, com a despensa cheia, com a despensa vazia. Deus vai te usar. Porque o apóstolo Paulo falou: eu aprendi, eu descobri o segredo. Filipenses 4, 11, 12, 13. Que ele só fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas um pouquinho antes ele dá receita e fala: eu descobri o segredo. E ele fala: segura aí qual o segredo. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Você está contente com o que Deus te deu, querido? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você tem o nome no livro da vida, querido. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E ele vai e diz: eu aprendi. Então eu posso ter muita roupa ou nenhuma ou pouca roupa. A minha despensa cheia ou vazia. Aí depois que ele fala essas coisas todas, ele vai e enche o pulmão e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver todas as circunstâncias. Não é eu posso ter carro, eu posso ter avião, não é isso. Isso é teologia da prosperidade. Está fora.
eu posso viver situações difíceis. Sabe por quê? Uma melhor tradução do Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ele supre. Quando a despensa está vazia, eu poderia olhar, está faltando, né? Mas com os olhos da fé, eu vou olhar, Ele vai prover. Eu posso estar desempregado, está faltando emprego, mas eu vou olhar e Ele vai prover o emprego para mim. Porque o justo vive, me ajuda aí, vive por fé. O firme fundamento das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. Eu li, vou fechar tudo aqui para a gente respirar. Eu li Lucas 15, né? Eu encerro dando uma pincelada aí para a gente. O filho pródigo, Jesus queria dar uma grande lição daqueles homens, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Por isso ele contou essa história. Porque o principal personagem dessa história não é o filho pródigo. O principal personagem dessa história é o filho que ficou, que representava os religiosos da época. Tanto que essa parábola termina com ele do lado de fora, pleiteando com o pai porque o pai perdoou o filho. Esses eram os fariseus e saduceus, na figura que Jesus conta a história. E aquele menino, aquele moço que foi lá fora e largou tudo e errou, representa a gente. Representa a nossa vida, querido, que a gente vai e se perde. Querido, você que se perdeu, o Senhor está de braços abertos esperando. O homem caiu em si e falou: o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, porque quando a gente começa a enxergar o mundo, tantas coisas que o mundo oferece, e eles oferecem muita coisa mesmo, só que é tudo ilusório, tudo passageiro, a gente fica meio lunático no mundo da lua e ele cai. Sai do mundo da lua e ele diz que caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? Que besteira que eu fiz, hein? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele se arrepende. Ele tem noção da realidade que ele tinha na casa do pai. E quando ele volta para o pai, querido, o pai não quer deixar de castigo. Ó, tem milhões de tarefas para você fazer aí, até você entrar aqui. Mas o pai corre, abraça o filho, traz ele para dentro de casa e renova ele todo. Coloca as sandálias para dizer: você não é servo, você é filho. Vou colocar um anel no seu dedo para dizer que você tem autoridade, que você é da família. Vou colocar vestes novas em você porque você tem dignidade, você é digno, você é filho, você mora nessa casa. E vou matar um bezerro cevado aí para a gente fazer uma festa e para a gente se alegrar. Porque você estava morto e você reviveu. Querido, o Senhor quer que a gente continue com essa alegria. O Senhor quer que você que tem um sorriso no rosto, você que está animado em pregar, em louvar, exaltar o nome do Senhor, continue. E você que está afastado, que está passando por dificuldade, também se alinhe, porque vindo as suas bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Prepara-te, Israel, porque ele virá. E dirá nos números para encontrar com o seu povo. E nós precisamos estar preparados. Ele conhece cada um pelo nome. Assim como ele chamou Zaqueu, desce depressa. Assim como ele chamou Lázaro, vem para fora. Ele te conhece pelo nome e vai dizer: vem, fulano. E a gente, ó, como um foguete, né? Vai encontrar o Senhor nos ares, para receber o galardão, para morar com o Senhor, porque Ele afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem uma preparada para você, tem uma preparada para mim.
e tem uma preparada para você, querido, por essa mensagem. Toma posse da vitória. Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso primeiro irmão. Em nome de todo o ministério da Igreja de Saracuruna, Paulo. Receba essa bênção de Deus. Deus me ajude a cair. Então, glória a Deus.